Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero cumprimentar aqui a todos que se encontram aqui no plenário, a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. Senhor presidente, como funcionário da empresa Claudino Costa e Boff, de Santa Lúcia do Piaí, como morador de Santa Lúcia do Piaí, quero aqui podemos dizer, uma homenagem para um registro, sim podemos dizer, da nossa conterrânea então, de Santa Lúcia do Piaí, e que faz parte também da família da empresa Claudino Costa e Boff. Então, quero usar esse espaço desse grande expediente de hoje para fazer então um breve registro da passagem de uma importante data para a nossa cidade. No último domingo, então, dia 7 de julho, ocorreu então a celebração dos 90 anos da dona Raquel Costa Giordani, em Santa Lúcia. O que trouxe muitas lembranças das origens, sim, do distrito. Foi então da antiga firma do pai da dona Raquel, a senhor Egídio Costa, o seu Lilo, então, como era chamado, o primeiro ônibus que ligou o distrito ao centro da cidade de Caxias do Sul. A história começou em 1946, colegas vereadores, quando o empresário adquiriu um prédio construído pelo senhor, então, José Bonalume, com a intenção de abrir uma loja em parceria com a família Manha Bosco, de Caxias do Sul. Tempos depois, então, seu Lilo assumiu o negócio juntamente com o filho, Claudino Costa, e o genro Jacob Boff, casado, então, com Tereza Costa, na qual nasceu a empresa Claudino Costa e Companhia Limitada. Empresa essa que, posteriormente, adquiriu, então, um ônibus da senhora Rosa Giordani e deu início à concessão do transporte de passageiros da vila. Era a época em que diversas outras localidades dos arredores de Caxias, como Galópolis, São Marcos e Anarec, começavam, então, a expandir, necessitando de mobilidade constante para seus moradores e visitantes. E atualmente o negócio funciona como um dos mercados do distrito, agora denominado Comercial Costa e Boff. Administrado então por Gilmar Boff, Jocely Egídio Boff e Luiz Costa, netos do senhor Lilo. Seu Lilo, então, e dona Ana Bertoldi casaram em fevereiro de 1924 e tiveram 13 filhos: Claudino, Tereza, Elza, Raquel, Guerino, João, Marcelina, Rosa, Virgília, Ercília, Arcino, Pedro e Nair. Com o slogan "Eu não tenho idade, eu tenho vida, venha celebrar comigo", foi comemorado então no domingo o aniversário de 90 anos da dona Raquel no Salão Paroquial de Santa Lúcia do Piaí. Ela é a quarta dos 13 filhos e tem sua trajetória totalmente atrelada a Santa Lúcia. Mas especificamente a Capela São Paulo, no interior do distrito, que foi onde os pais casaram em fevereiro de 1924. Nascida então em 14 de julho de 1929, a festa dos 90 anos foi antecipada em uma semana. A jovem casou-se com Humberto Giordani em 27 de junho de 1951, nascendo então dessa união os filhos Vera, Roseli, Ana, Gilson e Adi, que lhe deram 4 netos e 2 netas. Era então na localidade de Santa Lúcia também que funcionava junto à casa da família um pequeno armazém, à venda, responsável por abastecer os moradores vizinhos. E atente, nobres colegas, em 1947, um acidente marcou então a história do transporte coletivo de Santa Lúcia. Foi em 13 de outubro daquele ano, quando o frei camandulense Ambrósio Andreassa estava no ônibus que se dirigia de Santa Lúcia a Caxias. Então, nas proximidades do rio Piaí, o motorista perdeu o controle do veículo e avançou em direção a um peral. Dos 13 passageiros, então, Dom Ambrósio foi a única vítima fatal do acidente.
Miguel Andreassa, ou Dom Ambrósio e Maria Andreassa, foi um religioso que formou-se pela ordem dos monges camandulenses e faleceu há 72 anos. Ele foi o único a ingressar e formar-se como sacerdote na congregação, indo então embora para o monastério da Itália com os padres em 1926. Filho do casal de pioneiros Francisco e Júlia Richetti e Andreassa, o religioso nasceu em 17 de outubro de 1907. Concluiu sua formação sacerdotal na Europa, rezando sua primeira missa em 10 de julho de 1932. E a partir daí, mesclou uma série de idas e vindas ao Brasil para visitar os pais em Santa Lúcia. Conforme o pesquisador Éder Dallagnol dos Santos, durante a Segunda Guerra Mundial, a mãe, Dona Júlia Richetti Andreassa, não obteve mais notícias do filho. Somente com o término da guerra, Ambrósio mandou outra carta à sua mãe, solicitando então recursos para ir visitá-lo. Dom Ambrósio então chegou a Santa Lúcia em 11 de outubro de 1947 e foi recebido com grande festa, organizada pela mãe e por moradores da comunidade. A recepção reuniu cerca de 200 pessoas durante um almoço no salão paroquial e contou com a presença de autoridades, inclusive o prefeito Dante Marcucci. 2 dias depois, porém, um acidente surpreendeu a vila. No dia então, dia 13, Dom Ambrósio saiu de Santa Lúcia para Caxias com destino a Porto Alegre para tratar de assuntos relacionados à função de uma nova casa da Ordem dos Cônicos. E ele embarcou então juntamente com outros 12 passageiros no ônibus da empresa Gidil Costa, que fazia a linha Santa Lúcia-Caxias. Nas proximidades do Rio Paí, o motorista, como já falei, perdeu o controle do veículo e avançou em direção a um peral. Dom Ambrósio, então, foi a única vítima fatal do acidente. Ele tinha apenas 39 anos. E a morte de Dom Ambrósio gerou grande comoção no distrito. Pela missa de corpo presente, realizada na manhã do dia 14 de outubro, passaram os padres Eugênio Giordani e Ângelo Tronca, além do pároco local de Santa Lúcia, referendo João Marchese. Dom Ambrósio foi sepultado no mausoléu da família Andreassa, no atual cemitério de Santa Lúcia. O mausoléu? Isso aí. Onde ainda é muito visitado pela comunidade até hoje. A presença dos religiosos na Serra Gaúcha remete então ao ano de 1899. Foi quando os monges Ambrósio Pierretelli, Michele Evangelista e Oblano Hermindo Dintelli deixaram o monastério de Arezzo na região italiana de Toscana, rumo ao Rio Grande do Sul, com a missão de criar uma função brasileira da Ordem dos Camandulenses, conhecida também por Congregação Camandulense da Ordem de São Bento. Chegando por aqui, eles adquiriram uma extensão de terra situada na Fazenda Raposa, próxima ao Rio Piaí, coberta de mata virgem e distante 20 quilômetros de Caxias, localidade batizada de Nova Camada. 3 anos depois, em 26 de julho de 1902, foi constituída a Casa de Nova Camada. Já em 31 de agosto de 1909, era aberto pelos monges o mosteiro da Santíssima Trindade, em Anaré. A ordem passava, assim, a manter 2 casas em Caxias. Vejam, percebam, atentem. Os monges camandulenses tiveram importante papel no desenvolvimento na região. Foram responsáveis pela introdução do cultivo da batata, além de oferecerem amparo religioso para os primeiros familiares imigrantes. Realizaram batismos, crismas, casamentos, funerais, não somente em Nova Camada,
mas em localidade como... Para concluir, senhor presidente, os religiosos eram chamados carinhosamente pelas famílias descendentes de italianos de frati bianchi, que seria os monges brancos. Dos fundadores de Nova Camaldre, o único enterrado na localidade foi D. Ambrósio Pieraratelli, falecido em 17 de agosto de 1921. Aos 67 anos, os monges camandulenses permaneceram em Caxias até 1926, quando fecharam as duas casas de Ana Rec e Camaldre e retornaram ao mosteiro de Trento, da Itália. Consideramos importante, então, fazer esse registro, senhor presidente, e concluindo, nesse plenário, pela importância de nunca esquecermos nossa história. Por isso, deixamos aqui a contribuição com os votos de muita saúde, muita alegria e desejamos muita felicidade a dona Raquel Costa Jordani e toda a sua família, que fazem parte dessa bonita história. Obrigado, senhor presidente, e desculpe me alongar.